Amém. Quero chamar aqui o pastor Aldenor. Aleluia. Falta 1 hora, irmãos. 1 hora para terminar 2012. 2012 vai deixar saudade. Quantas coisas maravilhosas, né, Luciano? Quantos sonhos, quantas lágrimas, lutas, perseverança. Mas você venceu. Você está aqui. Nós vencemos. Olha para o seu irmão e diga: você venceu. Porque você está aqui. Na casa do Senhor. Amém. Encerrando mais um ano de luta. Aleluia. E 2013 promete. Olhe para frente, meus irmãos. Olhe para Jesus. Não desfaleça. Às vezes os irmãos falam alguma palavra assim: pastora, você está cansada? Eu falo, essa palavra cansaço não faz parte do meu dicionário. Sabe por quê? Está aqui na nossa cabeça. Jesus diz que Ele renova nossas forças. E esse ano de 2013 promete. Você plantou. Prepare para a colheita que você plantou em 2012. Vai vir com abundância. Tenho convicção disso. Amém? E eu quero dizer para o meu amado, né? Cabeça branquinha, né? Olha para o seu esposo aí. Olha para ele, você casado aí. Olha para sua esposa. Quanto que ela é bonita. Quanto seu marido é lindo. Antes de entrar 2013, expresse para ele o quanto você ama, o quanto você a ama. Amém? O mais importante, irmãos, na nossa vida não são coisas, não as coisas materiais. É o amor que a gente tem pela nossa família, pelo ser humano. O ser humano é mais importante do que coisas. Que 2013, que nós possamos dedicar mais à nossa família. Estou falando isso para mim mesma. Se preocupar mais com a nossa família. Abraçar mais os nossos filhos, o nosso esposo, dizer quanto amamos. Viver em fidelidade, em honestidade, irmãos. Essa é a base de tudo. As coisas materiais, tudo vai passar. Mas o mais importante é o amor. Amém? E o pastor Aldenor agora vai falar uma palavra para nós. Amém? Gostaria que você estendesse as suas mãos agora. Se você quer ouvir uma palavra de Deus, vai depender de você agora. Porque quando Ele abrir a boca, não será Ele falando, mas será o Espírito Santo. Deus, eu quero te louvar pela vida do pastor Aldenor. Senhor, ele é um vaso de barro, mas o que está sobre ele, Pai, é teu Espírito Santo. Esta é a última palavra do ano, Pai, ministrada nesse altar. E ele é o pastor desta igreja, Pai. Usa o teu filho, Pai, na simplicidade, mas na revelação da tua palavra, para falar com cada um de nós, Senhor. Deus, nós queremos abençoar teu filho e dizer que estamos totalmente na dependência do teu Espírito, Pai. Queremos ouvir tua voz, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite a todos, graças e paz, irmãos. Eu sinto muita presença de Deus no louvor. Eu creio que os irmãos também, né? E quanto mais a pessoa tem voz, né, para cantar, mais eu sinto a presença do Senhor. Então eu fico gratificado. E já disse para a igreja, muitos que não me conhecem, né, que estão nos visitando pela primeira vez, que eu fui liberto pelo louvor na igreja. O louvor, diz a Bíblia, liberta. E toda vez que eu chegava na igreja, que tinha aquele ministro que eu gostava de ouvi-lo, né? Eu sentia uma unção na voz dele, porque cada um se identifica, né, com um ministro ou outro. Eu sentia tremendamente a presença de Deus. E aquilo que me dava força para voltar para a igreja novamente. Toda semana, todo domingo, que eu chegava ali no louvor, que eu ouvia aquele louvor, era como se Deus falasse comigo: eu estou te dando mais uma semana, né, de força,
de unção, de ânimo, para que você volte no domingo seguinte. Então eu louvo a Deus por isso, e louvo a Deus também pela igreja, por esta igreja, irmãos, porque vocês podem ver quantos ministros nós temos aqui hoje, né? Quase todos eles cantaram aqui hoje, né? E isso realmente glorifica o nome do Senhor. E eu quero dizer para os irmãos que essa igreja tem promessas, e nada vai frustrar, irmãos, as promessas do Senhor, porque na verdade foi Ele que fez, né? É Ele quem sustenta a igreja. Uma certa feita eu entrei na igreja, passando muita luta, muita dificuldade, porque a princípio, eu gostaria de dizer para vocês, abrindo um parênteses, que não vai ser tudo que você vai querer fazer, que Deus vai fazer assim na sua vida. Vai ter coisas que você não que você não queira fazer, mas você não vai se sentir capaz de fazer, entende? Mas para Deus não existe isso. Ele te coloca naquela posição, não é? Isso aconteceu comigo. Pode ser que tenha acontecido com algum de vocês aí, ou que vá acontecer futuramente com algum de vocês. Mas eu entrei nessa igreja sentindo o maior peso nas costas, falando para Deus assim: Senhor, eu não dou conta de dirigir uma igreja. Deus sabe muito bem, conhece os nossos corações, irmãos. É por isso que a gente tem a intimidade que tem com o Senhor. E é por isso que toda vez que eu prego aqui, eu falo de correção, porque é a correção verdadeiramente que nos traz mais liberdade, quando a gente aceita a correção da parte de Deus, para falar com Deus, para orar a Deus, para ter intimidade com Deus, não é? E aí eu falei isso para Deus, e Deus me parou lá no portão, na hora que eu fui colocando um dos pés para dentro da igreja. Ele perguntou para mim assim, audivelmente: a igreja é sua? Muitos já sabem disso, porque eu já falei isso. E eu senti que não eram os meus pensamentos, eu senti que não era eu, né, de fato. Eu falei assim, aí eu senti que Deus estava falando comigo, eu falei assim, não. Ele falou assim, então deixa que eu cuido. E ele falou mais, ele disse assim, eu me incumbo de tirar e de colocar as pessoas dentro da igreja. Presta atenção, não é a unção que está, não é a pessoa que está pregando aqui ou que está falando, irmãos, é que tem essa autoridade, não. É o próprio Deus, é a unção de Deus, é o próprio Senhor que faz isso. E eu falo isso, sabe por quê, irmãos? Porque eu fico observando quantas pessoas têm brincado com Deus ultimamente, quantas pessoas têm brincado com o Evangelho, quantas pessoas não levam a sério aquilo que Deus fala na sua palavra. Isso muito me preocupa, porque a gente que conhece a palavra, a gente que tem intimidade com Deus, leva a crer que essas pessoas não têm intimidade com o Senhor, ainda não conheceram o Senhor, ainda não tiveram um encontro de fato com Deus, irmãos, para brincar do jeito que muitos estão brincando. E eu tenho orado, eu tenho pedido a Deus, Senhor, porque esta é a igreja do Senhor na face da terra. Eu tenho pedido ao Senhor, Senhor, abençoa, dê uma experiência, né, contundente a essas pessoas que estão agindo assim, porque eu não posso pensar em outra coisa, irmãos. Porque uma vez que você tem uma experiência profunda com Deus, você passa a conhecer Deus de fato, porque você teve um encontro com Deus, você nasceu de novo. Não tem como uma pessoa que nasceu de novo, irmãos, voltar para a vida que vivia. Estávamos ali nos nossos, delitos e pecados no mundo. Quando Deus teve um encontro conosco, irmãos, que na verdade eu pensava que eu que tinha ido atrás de Deus, mas a palavra não ensina assim. Ela diz que é Deus que vem a nós. É interessante, nem isso a gente tem força para fazer como ser humano, se Deus não estiver na frente das nossas vidas. E eu fico pensando muito nisso. Como é que a gente volta atrás quando a gente verdadeiramente conhece a Deus? Essa igreja fez várias campanhas esse ano. Nós tivemos várias pregações maravilhosas,
pregações que vêm da própria palavra, irmãos, coisas genuínas, né? Palavras claras, que a própria palavra de Deus nos ensina. E a gente fez campanhas de unção para o ano todo. É bem verdade, o Senhor falou muito nos nossos corações. Eu falei aqui na última pregação que eu fiz sobre os frutos, né? Aquilo que você plantar, você vai colher. E isso é um tipo de princípio que Deus não vai desfazer. Nós temos que ser conscientes dos atos que a gente comete, né? Das atitudes que a gente tem na vida. Nós temos que ser responsáveis por isso, né? Não é porque eu estou no tempo da graça, que nós estamos agora no tempo da graça, e muitas pessoas podem perguntar, porque conhecem o Velho Testamento, por que Deus não fulmina o homem, né? Ou não acaba o mundo de forma como acabou antes, como o dilúvio, não é? Porque estamos na graça, irmãos. Porque Deus está dando tempo para que a gente se arrependa dos nossos pecados, se arrependa dos caminhos que não agradam a Ele, para que a gente possa ter essa comunhão com Ele. Deus é amor, não é? Ele é a essência do amor, irmãos. Em Deus não existe outra coisa, não pode existir outra coisa. Ele é a essência do amor. Mas a Bíblia também diz que Ele é fogo consumidor. Não porque Ele é mau não, irmãos, é porque nisso há justiça de Deus. E muitas pessoas brincam, sabe por quê, queridos? Quando ela tem conhecimento, porque ela acha que esse tempo não vai chegar. O tempo do acerto de contas não vai chegar. E muitos descansam porque acham que a salvação ela não é conquistada. Eu não penso assim, não quero pensar dessa forma. Eu quero conquistar minha salvação todos os dias, para que o diabo não venha me passar uma rasteira. Todos os dias eu tenho que lembrar, quando eu abro os meus olhos, né? Senhor, me dê força para este dia, né? Não me deixe cair, não me deixe ser seduzido pelas tentações que o mundo oferece, não é? Pelo dinheiro e por outras coisas mais. Quantos pratos não vem na vida da gente, irmãos? Principalmente a gente que está numa posição com o Senhor, porque na verdade a gente vai sentindo um certo grau de dificuldade quando a gente começa a caminhar com o Senhor. Quando a gente aceita Jesus, que a gente, eu estou abrindo um parênteses em tudo isso, mas faz parte, irmãos. Quando a gente aceita Jesus, que você ali está no primeiro amor, você se sente tão protegido, sabe? Você sente que você está nos céus ali, bem protegido por Deus, não é? Aí é como o nascer verdadeiramente de uma criança, né? Que ela nasce ali, o pai está protegendo, os pais, né, estão protegendo aquela criança. Aí você vai dando os passinhos, você vai começando a falar, você vai crescendo, aí você vai comendo coisas mais sólidas, e é dessa forma mesmo. Só que vai chegando num tempo que Deus também vai exigindo de você uma fé mais madura, não é? Um compromisso maior com o Senhor, abdicar de certas coisas para colocar Ele em primeiro lugar, irmãos. E a gente sente dessa forma. Então a gente vai sentindo que é como a Bíblia diz, né? A quem muito é dado, muito é cobrado. Entende isso? A quem muito é dado, muito é cobrado. Não é só na casa de Deus, não. Não é só como pastor, como obreiro, enfim, apóstolo, sei lá o que eles estão colocando agora em termos de títulos, porque eu acho que a questão não são os títulos, a questão é o quanto o seu coração é submisso à palavra de Deus e ao próprio Senhor. Eu vejo assim, e nós vamos prestar conta disso, irmãos, nós vamos, porque está escrito isso aqui, nós vamos prestar conta. Se nós formos analisar, naquela época Sodoma e Gomorra, né, que a prostituição estava terrível, aquilo chegou, né, ali ao conhecimento de Deus. Se nós formos fazer uma comparação com o mundo que estamos vivendo hoje, irmãos, está muito pior hoje, eu acredito, bem pior do que antigamente. Isso é um pensamento meu,
Isso também me leva a temer a Deus. Isso me leva a ter um compromisso maior com o Senhor, não é? E louvado seja Deus que existe a igreja e que existe a palavra de Deus. Então, queridos, isso era só a introdução. Eu queria que os amados aí, né, abrissem na segunda epístola de João. Ela é pequenininha, eu prometo não demorar muito, e nem posso, mas eu gostaria de ler tudo, e queria depois compartilhar 9 pontos aqui nessa palavra que eu acho importante, irmãos, na palavra de Deus, né, no geral. Aí no primeiro versículo diz assim: o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade, que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus, Pai, e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e em amor. Agora fala aqui do amor, a partir do versículo 4, né, o amor fraternal. Na minha Bíblia diz assim: fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Preste atenção nessas palavras, irmãos. No verso 5 diz assim: agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis neste amor. A partir do 7, o meu tem um título que diz: os falsos ensinadores e como tratá-los. Diz assim: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. O verso 9 diz: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Essas palavras são fortes, irmãos. No verso 10 diz: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Informações finais e saudações da parte dele, do verso 12 diz: ainda tinha muitas coisas que vos escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco, e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. 2 pontos interessantes aqui, importantes, é que, com relação ao texto, diz assim: permanecei firmes na verdade, do verso 4 e 6. E o segundo é: cuidado com os enganadores, verso 7, 11. Saudações que nós vimos aqui no final, queridos. E eu queria dizer que o título, da mensagem é o andar dos filhos de Deus. Nós bem sabemos, irmãos, que nós só somos tratados na Bíblia como filhos de Deus, e isso faz parte de, quando a pessoa se converte, ela estuda isso, no batismo, quando nós verdadeiramente aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. É a palavra de Deus que diz. Então esses são verdadeiramente filhos de Deus. Ou seja, quando a gente declara isso, nós somos irmãos de Jesus, Jesus é o herdeiro e nós somos co-herdeiros de tudo aquilo que Deus tem para a igreja. Isso é importante que os irmãos fiquem sabendo, aqueles que ainda não sabem, creio eu que todos sabem, E eu queria compartilhar
9 pontos interessantes para que você, entre esse ano de 2013, eu e você e todos nós, né? Para que a gente possa seguir esses passos. Se você quiser anotar, fique à vontade, porque embora nós tenhamos feito várias campanhas, embora nós tenhamos nessas campanhas sentido tremendamente a presença do Senhor, irmãos, eu ainda bato nessa tecla e o que a palavra diz com relação ao que você plantar, você vai colher. Então, se algo nesse ano de 2013 que você plantou e você colheu, mas não teve a noção, né, da colheita, plantar, a gente plantar não é obrigatório, mas colher, nós vamos colher com certeza. A colheita ela é obrigatória. A gente vê isso na palavra de Deus. Isso é a lei da semeadura. Plantou, a gente colhe. Eu estou trazendo, né, da última pregação que eu preguei, eu estou trazendo algumas coisas, porque tem tudo a ver aqui, queridos. Então nós vamos ver agora, assim, como deve andar um filho de Deus, irmãos. Para quê? Para a gente poder colher o melhor, né, da parte de Deus. Porque Deus quer nos abençoar. Ele quer nos dar vitória em tudo aquilo que a gente faz. Com certeza, porque Deus é bom. Amém? Deus é bom. Se há alguma coisa que eu colhi neste ano de 2012 que não me foi bem, é porque eu sou o único responsável por isso. E eu queria que você nós entrássemos nesse ano de 2012, seguindo esses passos, irmãos. Então, nós como filhos de Deus, primeiro ponto que nós devemos agir, né, ter atitude, a gente andar em novidade de vida. Se a gente for lá em Romanos 6,4, nós devemos andar em novidade de vida. E eu quero ler o que está aqui na palavra, quem quiser acompanhar, Romanos 6,4, diz assim: portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, os filhos de Deus, o primeiro ponto é andarmos em novidade de vida, ou seja, tudo aquilo que você era, você deixa para trás, não é? A Bíblia diz: tudo se fez novo. Eu também esclareci isso, mas no Espírito, irmãos. Quando você não tinha vontade, nem eu, de estarmos dentro de uma igreja seguindo a palavra de Deus, qual era a vontade que a gente tinha? Da bebida, do cigarro, dos amigos que não convinham, e todas essas situações. Éramos rebeldes com relação a Deus, porque estávamos ali desagradando ao Pai. É importante que a gente saiba disso. E aqui ele está falando: ande em novidade de vida. Os filhos de Deus andam em novidade de vida, e é isso que nós temos que prestar atenção, e todos os dias, né? Se isso não aconteceu antes, a partir de agora, irmãos, entrando este ano, comece a mudar a sua forma de agir. Amém? Se você viu que colheu algo que você não gostou, mude, plante outras coisas, para que você possa colher, né, frutos bons e agradáveis, e que o Senhor possa se agradar das nossas atitudes. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto, amados, é por fé. Quem é filho de Deus anda por fé. A gente não anda pelo que a gente vê, ainda que a gente se sinta abalado por uma situação ou outra, porque a gente viu também ontem, na pregação de ontem, né, que as lutas vêm, as dificuldades vêm, justamente para nos fazer mais maduros, para que a fé da gente possa ser provada e aprovada, né, por Deus. Então as dificuldades virão. Se nós falarmos como cristão: olha, se você sair do mundo e vir para a casa de Deus, você não vai ter problemas mais, isso é mentira. Não é assim. Você vai continuar com os problemas e talvez virão até piores, mas você vai andar por fé, porque você conhece o Deus que você serve, e é Ele que nos livra de toda cilada e de todo mal. E a gente sabe
que Ele vai nos livrar. A gente tem essa confiança no Senhor, porque nós o conhecemos muito bem, nós o conhecemos de perto. Ele é um Deus presente nas nossas vidas, irmãos. Então pense nisso. Então você ande pela fé, creia, independente de qualquer coisa, que Deus está contigo, que Deus vai mudar o quadro e a situação. Amém? E está lá em 2 Coríntios 5, 7, que diz assim: porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Amém? O Filho de Deus, ele vive pela fé e não pelo que ele vê. Porque muitas vezes, e neste mundo que nós vivemos, com certeza é um mundo paralelo ao mundo espiritual. Então as coisas vão até se materializar diante de você, mas você tem que andar pela fé. Eu vou dar um exemplo. Quantas famílias têm um filho perdido em drogas? Isso aqui é comum, não só aqui em Águas Claras, e a gente vê muito quando a gente sai pela rua. Em prostituição. Se você está orando, se você está intercedendo pelo seu filho, já veja ele curado, já veja ele nos caminhos do Senhor, já veja ele com saúde, irmãos. É assim que a gente tem que andar. Eu estou dando um exemplo de muitas coisas que podem estar acontecendo, tanto na sua vida, como na minha vida, tem acontecido. Então nós não devemos nos assustar pelo que vemos. Nós temos que ter fé no Senhor e confiar, porque Ele vai te dar essa vitória. Amém? Terceiro ponto, amado, é andarmos no Espírito. O que é andar no Espírito, irmãos? Quando a gente nasce de novo, a gente nasce espiritualmente. E neste caso, a todos os instantes nós estamos ligados a Deus. Eu dei um exemplo aqui. Se você sai no carro, você está ligado no Senhor, orando, intercedendo. Você não vacila. Você chega em um lugar onde tem multidões ali, você está em oração, você está ligado em Deus. Isso é andar em espírito. Quando a gente não faz isso, é porque nós estamos em um nível, irmãos, da mente, das emoções. É ou não é verdade? Vou dar um exemplo aqui. A gente conhece o que a palavra diz: aquele que morre em Cristo vai para Cristo. Mesmo que morra um parente meu que eu ame muito, mas morreu em Cristo, irmãos, no fundo eu estou triste porque houve a separação, mas me há alegria também no coração. Por quê? Porque ele vai para Cristo, ele está salvo, e essa é a maior alegria que a gente tem no nosso coração. Quando a gente descobre ou fica sabendo, a primeira coisa que a gente pergunta é: morreu com Cristo? Sim. Então, glória a Deus por isso. Isso é andar no Espírito, irmãos, né? Com entendimento e nas coisas de Deus. É bem verdade que nós choramos, porque nós temos sentimentos, mas não há gritaria, não há desespero, não há esse tipo de coisa. Se você for num velório de pessoas evangélicas, você não vai ver esse desespero todo, porque mesmo que estejamos tristes, lá no fundo, a gente sabe que Deus fez a obra na vida daquela pessoa, e essa é a nossa alegria, não é verdade? Glória a Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus, irmãos? Amém, glória a Deus. O quarto ponto, amados, o que eu falei no Espírito, está lá em Gálatas 5, 16 a 25, eu vou ler, irmãos, porque eu já coloquei aqui. No 16 diz assim: mas eu afirmo, andai pelo Espírito, e nunca satisfareis os desejos da carne. Quem anda pelo Espírito não satisfaz os desejos da carne. Gálatas 5, 25, né? E que eu coloquei aqui: se vivermos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito. Então, é você ouvir a voz de Deus. Quando você dá, né, essa importância para o que é andar no Espírito, você está ouvindo a voz de Deus, que foi o que eu falei no princípio aqui da experiência que eu tive. Eu ouvi a voz de Deus, porque no momento que eu estava caminhando, eu estava conversando com Deus: Senhor, eu não dou conta, eu não sou capaz. Isso é o que está na nossa alma, irmãos, a nível da alma. E eu estava realmente nessa situação.
mas Deus, Ele falou o que falou, e a gente realmente está vendo hoje o que Deus tinha falado lá atrás. A igreja, o Senhor restituiu, o Senhor fez, porque Ele é quem faz, e continua fazendo. Quantos milagres Deus está fazendo dentro desta igreja? Quantas coisas o Senhor tem feito nas vidas que estão aqui? Nós acompanhamos, porque somos pastores. Nós vemos Deus agir na vida de cada um, porque sabemos disso. Nós acompanhamos as pessoas. E eu fico maravilhado com Deus, porque Deus está dando realmente um sinal de que Ele é quem está na frente, Ele é quem faz as coisas, irmãos. E é assim que o Senhor quer estar na sua vida também. Ele quer fazer por você aquilo que você não dá conta de fazer. É assim que Deus age nas nossas vidas. Quando eu dou conta de fazer algo, Deus deixa a gente fazer. Mas o que você não dá conta de fazer, Ele faz por você. E tem outra palavra que nos fortifica, que Ele é quem nos capacita. Amém? É Deus é quem nos capacita. Fala para o seu irmão aí do lado. É Deus é quem te capacita. Glória a Deus. E o próximo ponto, amados, é andar em amor, no amor, né? Efésios 5:2, ele diz assim: e andar em amor, como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós, a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. Louvado seja Deus. Andar em amor, amados. Isso é mandamento, né? A gente amar. O quinto ponto é andar na verdade, irmãos. A mentira, ela não pertence a Deus. Ela não pertence às coisas de Deus. Até um telefonema que você às vezes está no serviço, a pessoa fala, diga aí que eu não estou, fala que eu não estou, ele está mentindo. Omissão também é mentira, irmãos. Omitir é mentira. E Deus é tão sábio, né? Porque o homem tem tanta sabedoria, e Ele permitiu que tudo isso acontecesse, para que a gente entendesse, amado, a sabedoria de Deus. Porque o homem, se ele puder enganar, se ele tiver na condição de querer enganar, ele engana mesmo. Essa é uma natureza caída, que nós já estamos livres disso para a honra e glória de Jesus, amém? Amém, irmãos? Estamos livres porque andamos no Espírito, porque conhecemos a Deus, porque somos filhos de Deus. É o que a palavra está dizendo aqui, nós somos filhos de Deus. Louvado seja Deus. E andar segundo os seus mandamentos, é o que a palavra diz aqui, o que a gente viu aqui no verso 6, e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis neste amor, irmãos. E eu falei aquela vez, a gente não pode confundir amor com justiça. Não é porque a justiça está acontecendo que nós não amamos. Não é porque rejeitamos esses falsos ensinamentos. Nós não estamos contra as pessoas que estão fazendo isso, mas sim contra as atitudes delas. Isso tem que ficar bem claro, irmãos. E nós devemos combater isso, porque senão vai realmente contaminar o rebanho. E é para isso que nós pastores, que estamos diante de Deus e vamos prestar contas a Deus, temos que ficar de olhos abertos, porque qualquer contaminação que vier, irmãos, nós temos que tirar do meio do rebanho. A Bíblia diz que uma mosca morta num unguento contamina todo o perfume. Unguento é perfume, contamina todo o perfume. Estão entendendo? Então nós temos que agir, e essa foi a preocupação aqui de João, quando ele escreveu. E ele ainda fala aqui, né? Para a gente nem receber essa situação, senão nós somos coniventes. E perante Deus nós não recebemos essa situação, nós não aceitamos essa situação. E nenhum de vocês tem que aceitar essa situação, irmãos. Não tenha comunhão com as trevas, porque não existe. Quem está na luz não tem comunhão com as trevas. Aliás, não consegue ter, né? Amém? O sétimo ponto, irmãos, é com prudência. Não vou ler, lá em Efésios 5:15. Andarmos com prudência.
E isso é prudência, irmãos. Toda decisão que você for tomar, coloque na mão de Deus. Entregue para Deus, em primeiro lugar. Quantos têm o hábito aqui de falar, eu vou comprar um carro, mas antes você colocar na presença de Deus? Eu vou comprar um apartamento, e coloca na presença de Deus. Porque o eu é muito forte. Ele sempre está, eu vou. Mas antes você ora e coloca na mão de Deus. Senhor, eu quero fazer isso, eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa. Se está na sua vontade, me abençoe, e eu estou esperando. E você vai ver Deus agir na sua vida. Isso é prudência, irmãos. Coloque tudo primeiramente na vontade de Deus. Porque uma coisa eu vou dizer para vocês, quando Deus está na frente, ninguém segura, nada atrapalha, irmãos. Sabe por quê? Porque Ele está na frente. Não é o meu eu que vai na frente, é o próprio Deus. Amém? Então, se você não tem esse costume, faça isso a partir do ano de 2013. Coloque o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Eu não vou falar qual igreja, mas eu achei isso tão interessante. Diz que até para comprar uma meia, sair para comprar uma meia, eles oram primeiro, a família, para depois sair para comprar aquela meia. Eu achei interessante. Eu achei isso fantástico, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E andar, amado, de modo digno do Senhor. Gálatas 1:10, que eu também não vou ler. E por último, que é o último ponto, diz assim, na luz. Este ponto eu gostaria de ler, que está em 1 João 1:7. Diz assim, mas se andarmos na luz, assim como Ele está na luz, que é o Senhor, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quando nós andamos na luz, irmãos, nós temos comunhão. É aquilo que eu falei, as trevas não combinam com a luz, entende? Se alguém está em treva, como é que ele vai conseguir enxergar a luz, irmãos? E quando estamos andando no nível da carne, não do espírito, não é? Nós vamos querer fazer com que a palavra satisfaça os nossos desejos. Nós não somos mais escravos da palavra de Deus, e sim queremos que a palavra seja escravo das nossas atitudes e da nossa forma de andar. Não é assim que funciona, irmãos. Quando nós decidimos aceitar Jesus, nós estamos falando assim, eu abro mão do meu livre-arbítrio para fazer a vontade do Pai. Jesus, ele veio no mundo e ele falou, eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai. E não era porque ele não tinha vontade, não. Ele tinha, mas ele veio fazer a vontade do Pai. E é assim que nós temos que andar. O que a palavra falar que tem que ser, irmãos, nós temos que fazer conforme o que a palavra diz. Se a palavra diz uma coisa, eu não tenho que contestar aquilo, irmãos, porque na medida, se eu contestar, é porque eu preciso ser transformado e trabalhado pela palavra. Quando foi dito aqui que tudo se fez novo no Espírito, a palavra também diz assim que a nossa mente, ela tem que ser trabalhada pela palavra de Deus. Ela tem que ser transformada, a mente tem que ser doutrinada pela palavra de Deus, irmãos, para que a gente possa estar verdadeiramente andando conforme a vontade de Deus. Então que nesse 2013, a igreja, nós, irmãos, entendamos essa palavra, e que a gente possa andar dessa forma com o Senhor, agradando a Deus, irmãos. Sabe por quê? Se você seguir pelo menos esses passinhos que foi dado aqui, porque tem muito mais coisa, não é? Que a gente só vai descobrindo na leitura da palavra. Aí você vai ver como as coisas vão mudar, irmãos. Chega de sofrimento, chega de andarmos nas nossas vontades, fazendo aquilo que nos agrada, irmãos, ou só querer fazer aquilo que nos agrada,
vamos andar na vontade de Deus, vamos buscar a Deus através da sua palavra, com compromisso na casa de Deus, irmãos, e vocês vão ver a diferença de tudo isso que você está passando, ou eu, né? Nas nossas vidas nós vamos ver essa diferença. Então eu queria que a igreja agora ficasse de pé, porque eu queria orar, né? Para que Deus pudesse confirmar essas palavras na sua vida. E se você conseguir, irmãos, se há alguma área da sua vida que você que não bateu com aquilo que está aqui, e você fizer hoje um propósito com Deus, e falar para Deus assim: eu quero andar segundo a tua vontade. Mas preste atenção, se você falar isso, pode ter certeza que muitas coisas que você não quer fazer, você muitas vezes vai ter que fazer, porque é Deus na sua vida, é Deus dirigindo a sua vida, é Deus no controle da sua vida, e não o seu eu. E você tem que estar apto a isso, né? Você tem que estar disposto a fazer conforme o que o Espírito Santo está mandando. Amém, amados? Então vamos orar para que o Senhor possa te dar esse discernimento, essa força. Para mim também, que eu sou um dos primeiros que estou aqui. Eu estou aqui justamente porque preciso disso, preciso do Senhor na minha vida. Amém? E eu tenho certeza que Deus vai te ouvir hoje, vai ouvir o seu coração, os seus pensamentos e o desejo do seu coração. Senhor, diante dessa palavra, que é a verdade, eu não saí daquilo, Senhor, que está escrito. O que está escrito, Pai. E eu queria que o Senhor, Pai, tocasse agora em cada um aqui, partindo de mim, Senhor, porque eu quero mudar muitas coisas a partir de 2013 na minha vida. Há muitos desafios, e nós precisamos, Senhor Jesus, mudar o nosso comportamento, muitas vezes mudar o nosso pensamento, Senhor. A palavra diz que o coração é enganoso, o nosso coração nos engana, Pai, e nós precisamos do Senhor por isso, Pai, porque somos criaturas do Senhor. A tua palavra nos trata agora de filhos. Nós somos filhos, Pai, e precisamos do Senhor como Pai. Então neste momento, Senhor, toca no coração de cada um, Pai, que esse ano de 2013 possa ser um ano de vitórias, colheitas boas, Pai, em nome de Jesus. Mas que a gente possa plantar as coisas boas, que a gente possa plantar as boas atitudes, que a gente possa exercer o amor, Senhor, que está escrito aqui, que o Senhor colocou nos nossos corações, Senhor, de que vale o dinheiro, de que vale a posição, de que vale títulos, se o Senhor não estiver conosco, Pai, nada isso importa, nada disso importa, Pai, e é por isso que nós colocamos nas tuas mãos, porque a tua palavra lava, a tua palavra muda, a tua palavra transforma, Senhor. Oh Deus, que essa palavra possa germinar no coração de cada um que entrou aqui, Senhor, de cada pessoa, Pai, é o que nós te pedimos nesta noite, Senhor. Nos faça, Senhor Jesus, andar conforme a tua vontade, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Queremos fazer a tua vontade e não a nossa vontade, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Abençoe cada irmão, confirma, Senhor, as vitórias, Pai, na vida de cada um, mas nos ensina a ser obedientes à tua palavra, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Eu queria que a igreja desse uma salva de palmas para o Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, é o que eu desejo, e um feliz 2013, em nome de Jesus.